Nós vimos aqui como o plano de Deus, né? Assim, o cenário ideal de Deus na criação. A gente viu como a queda afetou cada um dos aspectos de refletir a imagem de Deus, de reproduzir a imagem de Deus e de representar a imagem de Deus, mas não poderíamos terminar com esse cenário tão tenebroso. Existe promessa de redenção para a família. E eu quero terminar essa parte de hoje enfatizando essa promessa de redenção para que amanhã a gente possa estudar a família redimida. E como nós, que somos famílias redimidas pelo Senhor, devemos viver de acordo com essa redenção. Já lá em Gênesis, já no capítulo 3, durante a narrativa da queda, Deus dá indícios, Deus faz promessas, Deus mostra que a história não terminaria ali, a história não terminaria daquele jeito. Então, a primeira dessas promessas é a promessa da semente da mulher. Versículo 14 e 15 desse versículo 16. Quando Deus, né, nós vimos lá que Deus deu falou sobre o juízo, né, sobre disciplina do pecado de Adão, que seria o suor do seu rosto para se alimentar. Nós vimos o juízo sobre o pecado da mulher, que estava representado na dor com relação a reproduzir a imagem de Deus nos filhos e como a submissão seria atrapalhada. E aqui Deus está falando para a serpente. E ele diz, versículo 14, então disse o Senhor à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó os dias da tua vida. Aí, mais especificamente, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Vejam que a mulher, a proximidade entre o homem e a mulher foi o momento da queda, né? O papo ali entre os dois. Mas Deus ia ia acabar com esse relacionamento, inimizade. E entre a tua descendência e o seu descendente seria o descendente da mulher, né? Terceira pessoa, o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher, e a palavra no original é a semente, por isso que eu destaquei aqui a promessa da semente. Então, ali em descendente, a palavra no original é semente, dessa ideia de descendente. A semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho, né? Ou primeiro evangelho, ou primeira boas novas. Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria o grande inimigo, a serpente. Essa passagem, conhecida como proto-evangelho, mostra que a semente que esmagaria a cabeça é identificada como Cristo, onde o ferir o calcanhar é uma referência aos sofrimentos de Cristo na cruz. Mas a luta cósmica, né, a luta universal, terá um fim com a vitória da semente esmagando a cabeça da serpente. Isso a gente vê lá em Apocalipse, né? Apocalipse, ele mostra o desfecho dessa inimizade que começou lá em Gênesis. Essa briga, essa guerra, né, da semente da mulher contra a serpente, tem o seu clímax no Evangelho, o seu ponto alto é na cruz, onde a cabeça da serpente é esmagada pela vitória de Cristo que ressuscitou vitorioso. E o desfecho disso tudo é na volta de Cristo e o inimigo sendo lançado. Então existe promessa. O enganador, aquele que engana as famílias, aquele que leva as famílias no caminho do pecado, ele está derrotado, ele está destruído, porque a semente da mulher, que é Cristo,
ele nos garante a vitória na sua vitória. É interessante como essa promessa ela se associa à maternidade. A mulher teve um papel de destaque na queda, e a ela é prometido um papel de destaque na redenção. Uma mulher deu luz ao pecado, uma mulher vai dar luz ao Salvador. Então Deus mostra redenção, Deus mostra misericórdia, Deus mostra graça. Fala assim, mulher, né? Você foi enganada pelo diabo, mas tudo bem, eu vou te dar um privilégio de que você vai dar a luz ao Salvador. Você vai participar desse processo. Diferente de nós homens, né? Porque José não teve participação, vamos dizer assim, né? No nascimento de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele fez com que a Maria, ainda virgem, viesse a conceber e trazer no seu ventre e dar à luz aquele que seria o Salvador do mundo. Isso é graça de Deus, a semente vindo da mulher. Mas e Adão? O que Adão aparece nessa história? Adão ouviu a palavra de Deus e Adão respondeu com fé. E hoje nós vemos Adão respondendo com fé. No versículo seguinte, no versículo 20. E deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Versículo 20. Adão já tinha dado o nome a uma mulher, né? Será varoa, né? Ixá. Eu sou Ishi, eu sou o guerreiro, e você será Ixá, o feminino, varoa, dá uma ideia de suavidade, quando Ishi dá uma ideia mais de força. Mas agora, depois dessa promessa redentiva de Deus, Adão vai dar um nome novo. Ele diz, seu nome vai ser Eva. E o que quer dizer Eva? Eva quer dizer vida. Isso mostra como Adão estava respondendo com fé à promessa redentiva de Deus, dada de que a semente derrotaria a serpente, de que haveria uma salvação. Então Adão mostra esperança. Da semente da mulher vai vir o Salvador. Da semente da mulher vai vir o meu auxílio. Então ele olha para a mulher agora como alguém que traz vida. E o que ele destaca? Ele destaca que ela seria a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, não vamos morrer agora imediatamente. E quando ele destaca que ela seria a mãe, ela está enaltecendo o quê? A maternidade. Porque a salvação viria por meio da maternidade, porque Deus quis que fosse assim. E Deus exaltou a maternidade como um meio em que o Salvador viria. E agora Adão olha para Eva como aquela pelo qual iriam vir gerações e gerações, até que dessa geração viesse o Salvador, né? Não exatamente que todos esses detalhes estavam na mente de Adão naquele momento, mas diante da inspiração divina, Moisés registrou dessa forma, realçando aquilo que o próprio Adão estava respondendo como um ato de fé àquilo que Deus estava dizendo. O pecado levaria à morte, mas confiando na promessa de Deus, Adão dá um nome para a mulher que quer dizer vida. A sentença no hebraico apresenta uma construção que enfatiza a palavra vida. Essa palavra vida aparece 4 vezes nessa frase no hebraico, usando ali as mesmas consoantes. Então dá uma ênfase à questão da fé que Adão tinha. Por fim, nós vemos que existe a provisão de Deus para a família, a promessa de provisão de Deus. Versículos do 21 ao 24. E fez o Senhor Deus uma vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O texto, né, a narrativa termina dizendo que Adão e Eva ainda se consideravam nus, né, com as vestimentas precárias que eles fizeram. A gente tem que olhar lá e ver o seguinte: eles já tinham colocado aquelas tanguinhas lá, né, aquele avental ou aquela cobertura provisória de pena. De folha. De pena é índio. De folhas, né? E aí, Deus apareceu e eles se esconderam. E disseram, porque nós estamos nus. Ah, mas você está nu ou você está com essa... É porque aquilo era insuficiente. Aquilo não fazia com que eles pudessem se sentir dignos ou adequados para entrar na presença de Deus. Mesmo ele já tendo provido a sua vestimenta precária ali. Um pouco como a gente vê das iniciativas do homem a respeito de religião. Eles procuram meios alternativos, religiões, uma série de coisas, rituais, para se aproximar de Deus e suprir a sua lacuna, a sua nudez, a sua vergonha diante de Deus, do pecado. Mas nenhum desses meios é adequado. O homem continua se sentindo nu diante de Deus, mesmo com esses meios alternativos que ele cria. Então Deus mostra a eles a necessidade do sacrifício pelo pecado. Possivelmente, então, nós temos aqui uma referência de que o pecado leva à morte de um inocente. Esse ritual foi repetido ao longo de Gênesis e depois ele foi sacramentado na lei mosaica e aponta para o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Então, quando Deus ali mata um animal e usa o couro, né, a pele desse animal para cobrir a nudez e a vergonha do homem, isso foi algo que para o homem foi significativo, ao ponto de provavelmente, não provavelmente, mas quase que certamente, Adão ter passado isso para os seus filhos, que passaram por outro, que Abel vai fazer também um sacrifício, e depois a gente vai ver outros também fazendo isso no livro de Gênesis, onde eles vão lá e sacrificam animais, e isso antes da lei mosaica ter estabelecido. Então isso já era um padrão que eles viram, Adão viu Deus fazendo, e ele começou a repetir isso como meio de esconder ou cobrir a sua culpa. E isso é estabelecido depois de forma escrita na lei. Vocês vão cobrir, né? Expiar, fazer o Kippur, né? O Yom Kippur, o dia lá onde vai ser sacrificado um cordeiro para cobrir os pecados. Uma cobertura ainda provisória, mas que aponta para o Cordeiro de Deus que morreria para cobrir de forma definitiva, tirando de nós o pecado, Jesus Cristo. Então, no sacrifício que nós vamos ver, na provisão de Deus para a cobertura do pecado humano, nós vemos um símbolo muito forte da promessa de Deus de cobertura definitiva do nosso pecado. Aquilo que Hebreus 9, 28 diz, né? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um outro ponto de destaque aqui para nós é que Deus impede o acesso dos homens à árvore da vida. Ah, pastor, mas por que isso é promessa de Deus? Isso parece mais castigo. Tirou eles do jardim. Mas não é castigo. Por quê? Porque eles eram pecadores. Pecadores. E que tinham uma natureza contaminada pelo pecado. E se eles comessem da árvore da vida, eles iam viver o quê? Indefinidamente como pecadores.
Agora, é preciso que essa vida de pecado tenha um fim e que essa natureza pecaminosa seja definitivamente aniquilada para que uma nova natureza venha a ter plenitude. Então, a morte, que inicialmente era sentença, ela acaba sendo também um meio pelo qual Deus traz a restauração. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para que nós também morramos para o pecado e ressuscitamos com ele. Então, o fato de não terem mais acesso à árvore da vida nesse estágio de homens contaminados pelo pecado, também é uma ação graciosa de Deus para que ele possa trabalhar na nossa vida e num dia diante de Deus nós teremos novamente. Então essa é uma ação graciosa para que o homem não permaneça eternamente no pecado. Agora, no plano de redenção de Deus, o homem voltará a ter acesso à árvore da vida, só que num estado sem pecado. Então, onde nós vamos encontrar de novo essa árvore da vida que foi escondida do homem pecador? Onde ela vai estar de novo? Nós vamos ver ela lá na glória, lá no céu, né? É isso que fala aqui na Nova Jerusalém, na praça central lá da Nova Jerusalém. O que está lá? A árvore da vida. E os justos comerão dela e viverão eternamente com Cristo. Então isso é promessa, isso é graça, isso é Deus trabalhando e mostrando, olha, hoje vocês ainda têm a morte pela frente, mas vocês não têm mais medo da morte, porque a morte é um meio para o qual vocês encontrarão a ressurreição e viverão comigo eternamente. Efeitos da cruz entre Deus e o homem. Propósito de Deus quando criou. Aqui é uma recapitulação geral, né? Já apontando para o que nós vamos ver amanhã. Então a gente viu aqui Gênesis 1, 26 e 28, nosso primeiro tempo, onde nós vimos que o homem foi feito para refletir a imagem de Deus, para reproduzir a imagem de Deus e para representar a imagem de Deus. Mas nós vimos no segundo tempo que o homem caiu, teve a queda. E essa queda trouxe corrupção do casal, conflito, prejudicando a imagem de Deus. Vimos que essa queda contaminou a reprodução dos filhos. Agora nós geramos filhos que são pecadores. Vimos que essa queda contaminou a representação da imagem de Deus. Nós tivemos conflito com a criação. O homem agora teria que comer com dificuldade do suor do seu trabalho. E o trabalho atrapalha o casamento, muitas vezes. Não deveria. Deveria ser o meio pelo qual o casamento é abençoado. E muitas vezes o trabalho é um empecilho do casamento, né? Trabalha-se tanto que não se casa mais. Trabalha-se tanto que casais não se veem mais. Trabalha-se tanto que não se pode ter filho. Enfim, o conflito com a terra. Mas amanhã nós vamos olhar para Efésios 5, 22 até Efésios 6, 9, e nós vamos ver a redenção que é prometida nesse texto que nós vimos hoje, de forma prática. Num casamento redimido, numa paternidade redimida e o trabalho redimido, que nós não vamos ver amanhã, porque o nosso foco vai ser só no casamento redimido e na paternidade redimida. Mas lá em Efésios também nós temos o trabalho redimido. Por fim, meu último slide é para que a gente tenha essa percepção. Deus criou Adão. E Adão lá no Éden, ele estava num nível de que a gente vai chamar de perfeição. Ou de sem pecado. Ok? A queda dificultou as coisas. A queda nos fez cair um pouco. Mas existe redenção em Cristo que nos leva para uma vida eterna com Cristo, que eu costumo dizer o seguinte, é melhor do que a vida de Adão e Eva.
o nosso estágio final em Cristo, na glória com Cristo, onde nós estaremos na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, o que nos aguarda é maior do que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Porque senão a nossa história seria assim, você está num patamar, você vai lá para baixo e Cristo te volta ao mesmo patamar. Ou seja, você deu uma volta e parou no mesmo lugar. Que progresso existe nisso? Mas não é esse o objetivo de Deus. Quando o homem cai, a restauração que Deus tem para o homem não é para que ele volte para o estágio do Jardim do Éden. É para que ele esteja no estágio superior ao estágio do Jardim do Éden. Porque aí é o progresso do plano de Deus com relação ao homem. No Jardim do Éden, nós temos um reflexo do amor no casamento entre Adão e Eva. E lá no estágio eterno, o casamento é Cristo e a sua igreja. Não é mais a imagem, é o fato concreto. O casamento lá de Adão e Eva no Jardim do Éden, por melhor e mais paradisíaco que fosse, ele existiu para representar algo que nós viveremos concretamente. Algo que não será simplesmente uma representação, será a própria essência do nosso casamento como noiva do Cordeiro, com o Cordeiro vivendo eternamente por ele. Então, fica essa palavra de terminarmos com essa expectativa de que a redenção que está proposta para nós em Cristo é que estejamos acima, num estágio superior do que aquilo que nós fomos criados originalmente. Nós estamos indo para a plenitude do que é o verdadeiro casamento, a verdadeira família. Amém? Eu vou deixar aqui esses 5 minutinhos finais para saber se alguém tem alguma pergunta para hoje, e amanhã eu também terei um tempo para pergunta. Coisas mais práticas nós vamos fazer lá amanhã, porque hoje foi a base teológica para a prática de amanhã, né? Então amanhã eu pretendo trazer mais exemplos concretos, coisas práticas. E aí eu sei que vai surgir mais perguntas. Mas se alguém já tiver alguma pergunta do que eu falei hoje, e quiser colocar, se não, fica para amanhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos, adoramos e agradecemos o teu santo nome, ó Pai. Porque nós sabemos que o Senhor criou o homem para refletir a tua imagem. O Senhor nos criou e nos deu um casamento, sendo o casamento o clímax dessa criação, como nós propomos aqui nessa manhã, em que a tua imagem é refletida num relacionamento onde pessoas diferentes podem viver numa unidade de amor, cada um exercendo o seu papel para a glória do outro, para a honra do outro. Vimos, Senhor, como a tua imagem ela é reproduzida por meio de termos filhos e transmitirmos a fé aos filhos pelo ensino da palavra. Vimos como a tua imagem é representada ao exercermos o domínio sobre a criação, cumprindo o teu mandamento, e como o pecado tem afetado isso. Mas terminamos com a grande esperança, terminamos com a grande mensagem de que o Evangelho, as boas novas do Evangelho, são que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a semente da mulher, esmaga o nosso inimigo. E que o Senhor trabalha redentivamente na nossa família, redimindo todos esses efeitos da queda para nos levarmos a ser um casamento que venha a refletir a tua imagem, uma família que venha a glorificar o teu nome, apontando para aquele grande dia em que nós, como a noiva do Cordeiro, celebraremos as bodas e estaremos contigo, Senhor, na glória por toda a eternidade. E esse é o grande alvo, e esse é o grande propósito pelo qual nós vivemos, e pelo qual nossas famílias devem viver, para glorificar o teu nome, enquanto aguardamos aquele glorioso dia em Cristo Jesus. Amém. Amém.